Olá pessoal, bom, agora é a última parte dessa semana nossa, né? A parte mais importante foi realmente essa parte do diagrama de Bode e eu vou falar um pouco sobre diagrama polar e o critério de Nyquist. Essa parte ela é muito mais profunda, é muito mais abstrata, tá, do que eu vou falar aqui. Eu vou só mostrar o que é o critério de Nyquist e falar um pouco de modo que vocês saibam, né, tenham algum conhecimento sobre isso, mas daria para a gente se aprofundar muito mais, tá? Então eu vou passar de maneira bem simples, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então, a gente vai utilizar um argumento de Cauchy, né, eu acho que fala assim, que é um mapeamento, né, de um plano S para um plano f de S, né, uma função de S. E aí o que ele faz? Ele desenha um contorno, né, um contorno qualquer, nesse caso aqui ele é um quadrado, em torno de um polo, né? Então, por exemplo, pega um contorno aqui no plano S e que esse contorno tem um polo dentro, ele vai desenhar um contorno também no plano f de S. E já que está contornando o polo, ele vai gerar um contorno também aqui em torno da origem, tá? Então, quando a gente faz um contorno em torno do polo, a gente vai contornar a origem. E o que vai diferir nesses contornos aqui é o sentido. Então, o contorno aqui está no sentido horário, a gente vai ter um sentido anti-horário aqui no mapeamento do plano FS, ok? Então, veja, a gente tem um contorno horário em torno do polo, a gente vai ter um contorno anti-horário em torno da origem. E se a gente faz o contorno horário em torno de um zero? A gente faz o contorno horário em torno de um zero, a gente vai ter um contorno horário em torno da origem, certo? Então, o polo, ele inverte o sentido, né, do contorno e tem o contorno também em torno da origem. Já o zero ele não inverte o sentido do contorno, né, mas ele continua com um contorno em torno da origem. E se a gente fizer o contorno em torno dos dois aqui, né? O que vai acontecer? É um contorno combinado, certo? Então gerou ali um contorno, né? Só que ele não passa no zero, porque a gente tinha um contorno horário em torno do zero e um contorno anti-horário em torno do zero. Então, na verdade, né, a gente não tem nenhuma volta em torno da origem aqui, porque foi uma combinação dos dois. Isso a gente consegue ver aqui, né? Tem esse contorno, e aí o que o zero fez? Ele arrancou um pedaço, né? Esse pedaço aqui, na hora que a gente faz a combinação desse com esse, né, a gente fica apenas com esse contorno aqui. Então veja que esses contornos a gente vai utilizar para fazer esse mapeamento, tá? E em que função que a gente vai fazer isso? Aí o Nyquist pensou, né, em fazer essa relação dessa função f de s com as malhas abertas e fechadas, né, a malha aberta e fechada. Então é um procedimento gráfico, né, para determinar se a estabilidade da malha fechada, né, ela está ok ou não, a partir da resposta em frequência da malha aberta, tá? Porque isso que a gente vai fazer é como se fosse uma resposta em frequência, tá? Não vou definir isso, por que é isso, tá? Mas ele basicamente ele faz um estudo da frequência também, tá? É uma consequência, né, da definição aí, do critério de Nyquist. Então, sendo a malha aberta o LS, né, e a malha fechada o TS, a gente vai descrever uma FS, né, que é o 1 mais a malha aberta. E a gente vai fazer algumas relações aqui. A gente sabe que a malha aberta, né, tem um numerador e um denominador, e a malha fechada, por ser a malha aberta dividido por 1 mais a malha aberta, a gente fica com essa relação, né? A gente já viu isso aqui quando a gente falou de lugar das raízes e tudo mais, né? A gente tem aqui o numerador dividido por denominador mais numerador. E aí o fs a gente vai fazer como for aqui, né? 1 mais a malha aberta. Porque a hora que a gente faz isso aqui, né, faz o MMC e tudo mais, e soma,
a gente fica com o denominador mais o numerador aqui em cima, dividido por denominador. E aí a gente tem essas relações, né, que o polo da malha aberta é igual ao polo aqui dessa f de S, né? E os polos da malha fechada são os zeros dessa f de S. Então a gente tem aqui, né, uma relação. A gente conhece os polos da malha aberta, a gente quer saber os polos da malha fechada, se eles são, né, negativos e, portanto, a malha fechada seria estável. Então a gente pode olhar para essa função aqui, tá? Olhando esses polos, né, dessa função, que é igual ao polo da malha aberta, e o zero dessa função, que é igual ao polo da malha fechada. E aí, a gente precisa saber se esses polos, né, estão do lado direito do plano S, né, no semiplano direito. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer aquele contorno todo lá, né, que a gente viu desses contornos aqui, né? A gente vai fazer um contorno no semiplano direito inteiro, né? Então, vai variar aqui de menos infinito até infinito, né? E também até infinito aqui na parte real. A gente faz esse contorno aqui. Essa definição aqui é o que, né, gera essa relação com a resposta em frequência, tá? Porque a gente está caminhando aqui, né, em cima do eixo imaginário, beleza? É por conta disso. E aí, né, a gente consegue fazer essa relação aqui, a gente vai fazer esse mapeamento. E a gente vai buscar, né, os zeros e polos dessa função, né, e ver quantos contornos ele vai dar em torno da origem, né, lá no FS. Então, o que a gente precisa fazer é ver o contorno em torno da origem da função fs, certo? Só que a gente tem que a fs ela é 1 mais a malha aberta. Então, se a gente der uma deslocada aqui, né, de menos 1 nesse gráfico, a gente tem o mapeamento da malha aberta, né, no L, na verdade, em vez de ser, né, do F. Então, a gente tem o fs menos 1. Esse deslocamento aqui, na verdade, então, a gente vai fazer vai ficar observando contornos em torno do menos 1, não em torno do zero, simplesmente por conta desse deslocamento. E a gente vai fazer, né, em relação à malha aberta mesmo. Então, a FS a gente não vai utilizar ela, a gente vai utilizar a própria malha aberta, porque a FS ela é a própria malha aberta deslocada, né, de 1. Então, se a gente faz esse contorno aqui, né, esse gráfico, esse diagrama polar, fazendo todo o contorno lá no plano S do lado direito e faz um mapeamento para a malha aberta, a gente encontra esse diagrama polar aqui e fica observando se ele faz voltas em torno do menos 1. Tá? E como que a gente vai calcular a estabilidade? Né? Qual que é o critério mesmo de Nyquist? A gente vai analisar o número de voltas em torno do menos 1, que vai ser dado por n. E o sentido horário é o sentido positivo. Então, se a gente der uma volta no sentido anti-horário, né, vai ser menos uma volta, vamos dizer assim. Né? E no sentido horário vai ser mais uma volta. O número de zeros no semiplano direito vai ser dado por Z, né, que é o que a gente quer achar, que são os polos da malha fechada. Então, lembra que lá no F de S, né, olha aqui no F de S, os zeros dele, né, são os polos da malha fechada. Então, a gente quer saber se tem zeros lá no semiplano direito, né, porque aí a gente quer saber se tem polos da malha fechada no semiplano direito. E os polos no semiplano direito vai ser P, que são os polos da malha aberta. Então, a gente sabe que o número de voltas em torno do zero, né, ele é a diferença de zeros e polos, certo? A gente sabe isso pelo critério lá de Cauchy, lá em cima, né? Ó, vou voltar aqui. A gente fez aqui o contorno em polos e zeros e fez um zero menos um polo, a gente não tem nenhuma volta em torno do zero. Se a gente tem um zero só, a gente tem uma volta, né, no sentido horário aqui, em torno do zero. Se tem uma volta em torno do polo, a gente tem menos uma volta em torno do zero, certo? Então, né, lembrando de toda
a gente está fazendo então um contorno em torno do plano S aqui, pegando só o lado direito. Então, se a gente tiver voltas no mapeamento do FS lá em torno do zero, a gente vai saber que tem zeros e polos, né? Então a gente consegue fazer essa relação, mas na verdade a gente vai fazer, em vez de mapear para o FS, a gente vai mapear para a malha aberta e fazer, né, a relação, em vez de ser em torno da origem, em torno do -1, e a gente sabe que essas voltas têm que ser a soma de zeros e polos da nossa FS. Só que a gente sabe os polos, né, que estão do lado direito, porque são os polos da malha aberta. E a gente vai, né, calcular esse número de voltas aqui. Então, o que a gente precisa saber mesmo são esses zeros, que são os polos da malha fechada. Então, se a gente tem esse valor aqui positivo, né, um valor diferente de zero, a gente vai saber que a gente tem polos da malha fechada lá no lado direito e, portanto, instabilidade, certo? Outra coisa que a gente consegue ver também no diagrama polar são as margens de ganho e margem de fase. Então, a margem de ganho e margem de fase, né, elas ocorrem quando a gente tem aqui alguns cruzamentos, né? Então, a gente vai ver aqui. Quando o nosso gráfico polar, né, o diagrama polar, ele passa aqui no lado negativo do real, ou seja, um ângulo, né, de 180 graus, menos 180 graus, a gente vai ver a margem de ganho. E a margem de ganho ela é calculada com esse valor aqui, né, invertido. Então, esse valor aqui, 1 sobre a margem de ganho, né, é o valor que a gente consegue ver aqui no eixo real. Tá? Então, esse aqui vai ser o valor da margem de ganho. Já a margem de fase, perdão, gente. A margem de fase, ela vai ser quando o nosso diagrama polar cruzou pela primeira vez, né, o círculo unitário aqui. Então, veja que aqui é um círculo unitário. O nosso diagrama polar passou aqui pela primeira vez no círculo unitário e a gente vê esse ângulo aqui. Né? E aí esse ângulo ele é a nossa fase, né? Ou seja, a margem de fase é o quanto sobra aqui, né? Quanto que a gente precisa aumentar aqui para chegar, né, no 1, certo? Então, essa vai ser a nossa margem de fase. No 1 não, né? No menos 180, perdão, né, gente? Enfim, e aí o que vai acontecer é que a gente consegue ver isso aqui, né, também no diagrama polar. Só que assim, gente, teria outras coisas que eu poderia falar aqui, tá? Então, eu só quero mostrar para vocês que é possível, mas eu não vou lá no MATLAB, eu nem vou mostrar isso para vocês. Né? Se a gente tivesse um sistema mais complexo, a gente veria que o diagrama polar ele tem outras nuances aqui. Às vezes você passa mais vezes no círculo aqui unitário, você pode, né, ter algumas falsas impressões quando você faz o Bold ou o Night, mas isso seriam sistemas mais complexos, né, que a gente não vai ver aqui. Então, assim, quero dizer que existe essa possibilidade, tá, de fazer essa análise em Nyquist, mas, né, não é necessário para a gente fazer projeto, que é o que a gente vai ver na semana que vem. Então, o que eu quero que vocês vejam realmente é o Bold, tá? Mas isso aqui é para vocês saberem. Então, aqui tem os mesmos exemplos lá que a gente viu no arquivo passado. Eu só coloquei uma função diferente aqui do MATLAB, que é o margin. E também coloquei o Nyquist, né, para a gente ver aqui o que ele vai nos falar. Não sei por que não está plotando. Foi. Então, o que o margin faz? Ele fala aqui para gente, aqui em cima já, olha. A gente não precisa clicar, né? Apesar disso, ele não tem aqui, né, como você vê. Então, tem hora que eu prefiro o margin, tem hora que eu prefiro o bold, né? Então,
depende um pouco do que você quer ver, né? Ele já coloca aqui em cima para você, mas você não consegue clicar e falar, ver aquela pergunta, né? Ah, o sistema é estável? Não tem aqui, né? A gente não tem isso aqui. Então, às vezes é melhor usar o bold, né? Porque aí lá você consegue ver a margem de fase e a margem de ganho e você não precisa fazer essa análise de cabeça. O MATLAB fala para você. Então, só estou colocando aqui mais uma possibilidade de função que vocês podem utilizar. Se você, né, olhar aqui, os dois são positivos. Então, esse sistema é estável, né? Você pode fazer essa análise também. E aqui, né, dá para a gente olhar a a estabilidade. Ele vai colocar o círculo unitário, né? Como ele tem esse cruzamento, vê que ele está um pouquinho abaixo aqui, né? Um pouco abaixo de zero, ele sobe e depois desce, por isso que ele tem esse cruzamento aqui na frequência zero, tá vendo? E depois ele vem aqui e fala na frequência 2 que tem o cruzamento no círculo unitário e a gente tem uma margem de fase de 90, né? Que é exatamente o que a gente vê aqui, certo? Então, na frequência 2, possivelmente, 2 radianos por segundo, né? Que é o que está aqui. Então, é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o nosso Nyquist, ele faz esse mapeamento aqui da função malha aberta, né? E aqui está o -1, né? A gente não está dando nenhuma volta em torno dele. A gente não tem nenhuma volta em torno dele, porque a gente não tem polos na malha fechada, né, do lado direito, e nem polos da malha aberta, né? Eu vou deixar aqui para vocês mexerem depois nesses vários exemplos que eu coloquei, mas aqui embaixo, né, tem um exemplo que eu vou até apagar aqui tudo, e que é para a gente realmente colocar, né, polos da malha aberta no lado direito, ver o que acontece, né? Então vamos dar uma brincada aqui para ver o que acontece com esses sistemas a hora que a gente coloca polos da malha aberta no lado direito ou quando a gente coloca um ganho, né, muito grande e acaba tendo uma estabilidade lá, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei um zero, né, em 1 positivo, né, e dois polos aqui. Então, o que acontece no nosso sistema? Né? Ele é condicionalmente estável. A gente tem um ganho maior aqui do que 2, por exemplo, né? A gente vai ter um problema. Isso a gente consegue ver aqui, né? Olha, a gente tem uma margem de ganho, né, de 14 dB, e é 5, né? É 5. 14 dB, a gente fez essa conta já. Isso porque está 0,4. 5 vezes 0,4 é 2, que foi justamente o que eu vi aqui, né? É o ganho 2. Veja que tem essa relação. Ou seja, se eu colocar esse ganho aqui maior que 2, eu vou ter instabilidade, né? Então, vamos ver o Nyquist, tá? Para a gente entender. A gente está aqui com -1, a gente não tem nenhuma volta em torno do -1. A gente não tem nenhuma volta em torno do -1. E a gente não tem polos da malha aberta em torno do -1. Então, o nosso Z lá é zero também, né? Então, por enquanto, ok. Eu vou colocar, então, agora o nosso ganho, 3. Então, o que vai acontecer? O nosso sistema vai ficar instável, certo? Então, o que vai acontecer é que ele precisa aparecer um círculo em torno do -1, lá no nosso Nyquist, no sentido anti-horário, certo? Não, no sentido horário, porque a gente vai ter como se fosse um zero da nossa FS no lado direito, ok? Então, vamos ver se isso aqui realmente acontece, se eu estou certo, né? Agora é a hora da verdade. Ah lá, ó, a gente tem, né, um círculo, né, um contorno, né? Então aqui, ó, ele está fazendo contorno horário, certo? Por quê? Porque é o nosso zero da FS que está tendo, que está localizado no lado direito, né? Esse zero da FS é a mesma coisa que o nosso polo da malha fechada. Então a gente tem polo da malha fechada do lado direito. E realmente a gente tem esse polo, né? Porque ele está aqui. Eu coloquei aqui ó, o 3, né?
O 3 ele está aqui. Tem esse polo da malha fechada lá. E aqui a gente tem o margin, né? O margin ele está dando uma margem de ganho menos, né, negativa aqui, menos 3,5. Ou seja, a gente tem problemas de estabilidade. Esse sistema aqui ele não é estável, certo? Então a gente consegue ver a estabilidade olhando aqui a margem de ganho. Por exemplo, vou colocar um bold também, né, para a gente poder clicar lá e ver. Ele vai falar, não é estável, certo? K vezes G. Uma coisa que vocês precisam também se atentar é justamente isso. Quando a gente vai ver o bold, a gente tem que colocar a malha aberta inteira, inclusive com aquele ganho que a gente escolhe do RLOCUS. Quando a gente faz o RLOCUS, é interessante a gente não colocar o ganho, porque aí o ganho a gente vê no próprio RLOCUS, né? Então tem que se atentar a isso também. Então, a hora que eu clicar aqui, olha, e colocar as estabilidades, né, as margens, ele vai falar para mim que o sistema não é estável, né? Por quê? Porque a gente tem, né, uma margem lá de ganho menor, né, negativa, menos 3,52, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar então agora, né, um polo aqui na nossa do lado positivo, né? Vamos ver o que acontece. O que vai acontecer? A gente não tem nenhuma volta em torno do menos 1. Então, o nosso n lá ele é zero. Só que eu tenho um polo, né, do lado direito. Então, o nosso, da malha aberta, o nosso polo, lá da nossa fs, ela é igual a 1. Então, se eu tenho n igual a zero mais um polo em 1, quer dizer que eu tenho um zero também no semiplano direito, um zero da nossa fs. O nosso zero da nossa fs é o polo da malha fechada. Então, eu vou ter um polo da malha fechada em torno que está, né, localizado no semiplano direito, por causa do contorno lá e tal, né? Então, a gente tem aqui realmente, né, sempre a gente vai ter isso, independente do ganho, certo? A gente sempre vai ter isso. Basicamente é isso, tá, gente? Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, porque a gente não vai ficar martelando muito em cima disso. A gente não vai falar nada de desempenho em relação a Nyquist, tá? Deem uma brincada, né? Tentem entender o que é isso aqui. Mas tem que fazer essa relação, né? O zero da nossa FS é o polo da malha fechada. A gente quer descobrir isso. Se a gente tiver polos da malha aberta ou voltas ali, né, em torno do menos 1, a gente faz essa comparação, né, e vê se dá positivo, há um valor, né, diferente de zero. E aí, se der, quer dizer que a gente tem polos da malha fechada localizados no semiplano direito, tá? Então é isso dessa semana. Foquem aí, né, nos estudos para a gente terminar logo esse semestre que vai dar certo. Abração, gente. Até mais.